E aí, pessoal? Tudo jóia? Tudo ok? Espero que esteja todo mundo bem. Esse vídeo foi gravado pós-pandemia e é da disciplina de inteligência artificial. E aqui eu vou explicar como é que está fundamentado o algoritmo de, de solução de um quebra-cabeça de 8 peças. Então, eu vou explicar como que é a ideia aqui, e como que é a lógica do algoritmo. Não vou ficar explicando passo a passo de como que funciona a busca de profundidade, como que é feito os passo a passo com a busca de largura, porque isso vocês conseguem achar em outro lugar. E aqui é mais para entender como é que o algoritmo em si funciona, entendeu? Como ele foi dividido, separado em partes, para ficar de mais fácil entendimento para vocês utilizarem em outros lugares que acharem mais necessários. Então vamos lá. Então, temos um algoritmo aqui que ele funciona um quebra-cabeça de 8 peças. Esse quebra-cabeça de 8 peças, o que seria ele? Eu vou mostrar para vocês como que é o quebra-cabeça de 8 peças, só um minutinho. Então tá aqui. Esse é um quebra-cabeça de 8 peças. A gente tem um estado inicial e aí tem um estado final que é o objetivo que a gente quer ficar, quer chegar no quebra-cabeça. Então você pode saber que tem 3, 6, 9. São 9 espaços, mas são 8 peças. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando com o espaço vazio. Então a gente vai arrastando esses números para que no final a gente tenha uma sequência correta de números e o quebra-cabeça esteja todo formado, correto? Então esse é o problema. Eu quero que daqui, a partir desse momento daqui, eu chego nesse estado objetivo final, entendeu? E o que o sistema faz? Eu estou utilizando o NetBeans aqui, estou utilizando a linguagem Java como linguagem principal aqui. E o que eu vou fazer? Ele, por enquanto, esse sistema aqui, ele não tem esse algoritmo, ele não tem uma interface implementada. A interface dele é no próprio comando mesmo, mas dá para dar uma visualizada como é que funciona. Primeiramente, acho bom eu mostrar como que é o sistema fundamental. Então a gente tem um pacote aqui de buscas. Essa parte de buscas aqui é onde vai ficar a busca de largura e profundidade. Temos a estrutura, que é como em si, vou explicar ainda direito. Temos o trabalho, que foi TP1, que é o primeiro trabalho de inteligência artificial feito. Início, temos aqui classe inicial e temos a lógica. Então vamos começar pela parte início. Desculpa, vamos começar então da parte menu aqui. Essa parte menu aqui, eu coloquei esse nome para estar chamando mais atenção, porque é a classe menu, onde é que ela vai chamar a outra classe, que é a classe principal. Então ela chama aqui por meio da classe principal aqui, tá vendo? Classe principal, instancia a classe principal e chama ela, e chama o método menu. Nesse método menu, então, da classe main aqui, eu venho para cá, entendeu? Para a classe principal. Coloquei classe principal porque é aqui que é chamado outras classes e outras partes e como que a estruturação do projeto acontece. Aqui a gente vai, lembra que lá no menu foi chamada a classe, lá no main foi chamado o método menu da classe principal, e aqui que começam as coisas. Aqui ele vai estar lendo do usuário a a variável que o usuário digitar, né? Porque aqui eu pedi para escolher uma opção. Então o usuário vai ter a opção ou 1 para profundidade ou 2 para largura. A opção que ele escolher aqui vai entrar na condição, vai analisar o que é, vai para essa função aqui está escolher estado inicial. Esse escolher estado inicial, automaticamente a função vem para cá. Estado inicial quebra-cabeça. Espera aí, só um minutinho. Escolher estado inicial. É essa aqui, desculpa. Vai para essa função aqui, escolher estado inicial, que é nada mais nada menos que escolher qual que é o sentido, qual que é o início.
vou voltar lá no quebra-cabeça, qual que é o estado inicial? 7, 2, 4, 5, 6, 8, 1. Como que ele vai começar? Então, a gente tem dois tipos aqui para o usuário escolher. Claro, se você quiser implementar o resto, também dá para colocar. É só adicionar aqui e adicionar mais algumas outras coisas que eu vou estar explicando. Mas por enquanto eu coloquei duas aqui para o usuário escolher. Então, lá vai perguntar, selecione o estado inicial. O usuário que escolheu o estado inicial 1, ele vai estar com esse estado aqui, correto? E aí o estado inicial 1 vai com 1, entra aqui, retorna isso, beleza? Depois que retornou aqui, a gente está no menu principal. Então, aqui a gente estava aqui, escolher estado inicial. No estado inicial, ele escolher estado inicial, salva nessa variável estado inicial. E se for igual a 1, que é a primeira opção lá que a gente escolheu, entra nessa condição. Se for 2, entra nessa condição, correto? Quando eu entro nessa primeira escolha, nessa primeira opção que eu escolhi, essa aqui a gente pode ver que está iniciando o estado inicial do quebra-cabeça, que é 0. Aí sim, a gente inicia o estado inicial. Aqui que começa a função. Então, aqui a gente, iniciando o estado inicial, a gente passou como 0 ali, para ser o primeiro escolha do estado que a gente estava operando. 7, 1, 3, 2, 6, 0, 5, 4, 8. Entendeu? Aí, depois que é chamado lá, a gente passou 0 e lá já instancia automaticamente no estado. E aqui é o principal a ser entendido. O estado busca, como a gente sabe que é feito por nó, as buscas de profundidade e largura, foi implementado uma classe nó dentro dessa pacote lógica aqui, porque é nada mais, nada menos que a lógica do sistema. Então aqui a gente tem o custo, o fator, os estados de como que ele é. E essa matriz aqui é a matriz do estado inicial que o usuário escolheu. Então, se o usuário escolheu lá aquela primeira opção, os estados vão ficar armazenados aqui na matriz. Beleza? Então, vamos voltar lá para a classe principal. Voltando aqui para essa classe principal, aqui, nós já estamos aqui nessa parte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Essa estrutura aqui desse sistema está fundamentada no quê? A busca, essa estrutura aqui, com essa classe busca, ela nada mais é que uma classe abstrata. O que seria essa classe abstrata? É tipo como sendo uma classe onde os métodos que vão ser colocados aqui, outras classes que forem chamar com o mesmo nome essa classe busca, também vão implementar os métodos que estão aqui. Entendeu? Então, automaticamente, como nós sabemos que largura e profundidade ambas compartilham das mesmas características, a única coisa de diferença entre elas é que uma usa pilha e a outra usa fila, que é o sistema de organização para retirada da topo da pilha, ou retirada do início da fila, é essa, porém as suas características permanecem as mesmas. Então, por isso que foi criado a classe busca aqui para estar implementando como classe abstrata, e a gente já coloca como objetivo final o fator que a gente quer. Então, a gente quer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Entendeu? É esse o objetivo que a gente quer finalizar aqui. Que nada mais é que esse exemplo aqui. Depois o que a gente pode fazer é falar mais. Então tá, a classe, aí a gente temos um pacote buscas que fica responsável por guardar as buscas de largura e profundidade separadamente, cada uma com as suas características. Eu falei que você, apesar delas terem as mesmas características em comum, ambas possuem umas especificações menores. Então, o método de solucionar ele é sobrescrito aqui. Então, aqui a profundidade tem um jeito de solucionar, assim como a busca por largura também tem um jeito próprio de solucionar o problema, entendeu? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que está fundamentado o problema. Então eu vou rodar aqui o sistema para vocês darem uma olhada como está funcionando.
Aí eu vou explicando o resto por enquanto. Então, aqui, a gente pede para uma escolha pro usuário escolher. Então, tá. Escolha 1 para busca em profundidade, escolha 2 para busca em largura. Se digitarmos a escolha 1 profundidade, aí pede uma outra escolha. Selecione um estado inicial. Então, digite 1 para o primeiro estado, digite 2 para o segundo estado. Digitar 1 para o primeiro estado. Aqui, vocês estão vendo que a busca já começou. Então, o principal motivo é esse. Ele começa a pegar a peça movimentada com a peça objetivo. A consulta é bastante rápida, então ele pega e vai comparando e vai movimentando o tabuleiro, a gente pode dizer com o tabuleiro, né? E movimenta uma peça com a outra, uma peça com outra, uma peça com outra, e vai comparando se é objetivo ou não, assim como é. Então ele pega se como a gente escolheu aqui foi a busca em largura, foi em profundidade, desculpa, utilizou a profundidade, então ele olha, retira da pilha, vê se é objetivo ou não e vai até chegar na solução. Então, quando a solução é encontrada, é mostrada a quantidade de nós expandidos. Então, os nós expandidos foi a quantidade de vezes que eles passaram lá e expandiu o nó. E a quantidade de movimentos. Então, foram feitos 11 movimentos. Então, foram feitos 11 movimentos assim para que chegassem no estado objetivo final. Então, tá. Essa é a primeira olhada. Então, eu já mostrei para vocês o sistema, como que foi feito. Já mostrei como que ele está fundamentado, como que é uma breve amostra de como que ele está. E agora eu vou terminar a explicação de como que ele é dividido, entendeu? Só vou dar uma... Então tá, vamos lá, voltamos. Voltamos agora para a explicação. Já mostrei para vocês lá. E agora, como que funciona a profundidade? Então, quando a gente escolheu um lá, selecionou um e veio para cá, a gente automaticamente instancia a classe profundidade, que é essa aqui, que automaticamente tem métodos de busca aqui, que ela está que ela tem alguns métodos implementados dela por conta da classe busca. E aí, quando eu chamo busca.solucionar, eu passo o nó. Lembrando que quando eu faço estado inicial quebra-cabeça 0, eu passo esse estado inicial quebra-cabeça 0 aqui. Então, aqui eu já passo o estado dele, qual que eu quero. Então, eu passei o estado 7123, que é o estado inicial, já salvo em estado, automaticamente na variável estado, mas não na variável estado dessa classe, e sim do nó principal, porque o nó que tá, igual eu avisei que a matriz com estado inicial escolhida pelo usuário, beleza? Ele é salvo aqui, e aí o set pai, o nó pai, ele recebe nulo, os 7 estados, ele recebe o estado que foi passado, então o nó já tem todos os estados que é o inicial, beleza? A gente tem agora, depois disso, é chamado busca.solucionar, que é a que está em profundidade aqui, busca.solucionar, que aqui está a o verdadeiro coração, podemos dizer, do algoritmo, da busca de profundidade. Então, o que a gente pode fazer? Passa o solucionar aqui, exceto o curso com a profundidade dela, empilha. Enquanto a pilha não estiver vazia, ele desempilha primeiro, vê se é o objetivo, se é o seu objeto. Pega aquilo, é o objetivo? Não. Se não for objetivo, ele vai expande, vai para a função expandir nó, passa aqui pela expandir nó, depois passa a ver se é objetivo, se vê se tem mais nós a expandir, então ele vai expandindo, essa parte aqui vai expandindo até chegar no final e vai depois retirando, vê, e aqui essa interação limite, vê a quantidade total de interação que tem. Aí aqui a gente pode observar que esse solucionar ele retorna de novo para solucionar para essa classe principal aqui, para essa classe não, desculpa, para esse método sobrescrito aqui, que ele automaticamente faz uma iteração, né? Toda hora ele volta nele mesmo, a gente pode observar, desculpa, e aí vai fazendo isso até, então ele retira o nó,
desempilha, faz aquele processo todo, que é o processo da busca por profundidade. E aí no final a gente tem a quantidade de movimentos feitos para chegar na solução, entende? E aqui mostra a busca por profundidade solucionada. Depois disso aqui, podemos observar o seguinte, que lá, depois que eu busco profundidade, eu vou e mostro a quantidade de nós expandidos. E mostro os movimentos. E mostro como foi a solução. E pronto. A mesma coisa acontece assim que acontece. Então, beleza. Agora, se for pelo método de aqui, esse estado inicial igual a 2 é quando ele escolhe a segunda opção, no caso de 2, né, o segundo estado inicial. E aqui a gente tem a busca por largura, que funciona também da mesma forma, como que é? Ela implementa aqui a busca por largura, instancia o objeto da classe largura, e aí eu venho aqui na classe largura e também tem a função solucionar. Porém, aqui é implementado do tipo fila, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. E assim sucessivamente. Então, busca por largura, selecionar. Quando ela entrar, ela expande o nó, então ele vai expandindo o nó aqui para ver se tem mais nós. E depois ele tira da fila, ou vê se é o objetivo final, se é o objetivo final dele, e aí mostra. Então aqui também mostra a peça movimentada. Então, sobre o sistema é isso. Talvez esse vídeo ficou um pouquinho grande demais, então não quero ficar colocando um vídeo um pouco muito cansativo para que as pessoas verifiquem. Eu vou rodar o sistema mais uma vez aqui, agora rodando a busca em largura, para que vocês possam ver. E aí se vocês acharem melhor modificar alguma coisa no código, podem fazer algumas alterações, pegarem com vocês fazer algumas alterações para futuros trabalhos. E é isso. Vou mostrar aqui, ó. Escolha por opção 2. Pode demorar alguma coisa, pode demorar um pouquinho mais. Então vamos lá. É importante eu deixei essa parte de peça movimentada e o objetivo para mostrar que essa parte é a movimentação do final. Quando você vê se aquele nó lá, ele é o objetivo ou não. Então ele vai expandindo todo o nó e vendo se é o objetivo ou não. Bem, às vezes ele encontra que é o objetivo, que é um dos objetivos, só que ele retorna para fazer o caminho, para refazer o caminho. E aí, observe que aqui, ó, ele tentou fazer o caminho, chegou que ele não chegou no caminho correto, tá vendo? Peça movimentada 0 e 7. Então, aí ele não achou o objetivo, então encontrou do outro. Aí ele tentou mais uma vez, e aí nessa última vez ele conseguiu encontrar, fazer todos os caminhos e encontrar todos os objetivos. E aqui repare a quantidade de nós expandidos e o total de movimentação, por incrível que pareça, também foi igual ao metro de largura, eu acho que foi que a gente foi, não, de profundidade, desculpa. O de profundidade, e agora a gente está mostrando aqui o de largura. Então, é isso mesmo que eu queria mostrar. O código todo está no GitHub aí. E é isso mesmo. Obrigado por estar vendo esse vídeo. Então, falou.